Fala pessoal, meu nome é Yasmin e na aula de hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre moda, mediana, quartis e percentis. Bom, a moda ela é o valor que possui maior frequência nos nossos dados. Dá para a gente relacionar com a palavra moda usada na nossa sociedade, né, no nosso dia a dia, que é aquela roupa que as pessoas mais usam, que mais pessoas estão usando. Então, ajuda a lembrar que a moda é o nosso valor de maior frequência. Se o conjunto ele possuir dois valores com a mesma maior frequência, ou seja, eu tenho dois números que têm a mesma frequência e essa frequência é a maior frequência de todo o meu conjunto. Então, eu tenho um processo bimodal. Se um conjunto possuir vários valores com a mesma maior frequência, eu tenho um processo multimodal. Se todos os valores possuírem a mesma frequência, eu tenho um processo amodal. Bom, a moda ela não é afetada por valores extremos e ela pode estar afastada do centro dos valores, ou seja, ela não necessariamente está no meio dos meus valores, ela pode estar em qualquer posição, certo? Agora um exemplo. Encontre a moda nos seguintes conjuntos, né? Vamos lá. No conjunto A, a gente tem 8, 10, 13, 13, 17, 29. A gente percebe que o 13 ele aparece duas vezes e os demais números somente uma vez. Então, a moda aqui é 13. No conjunto B, a gente pode perceber que todos os números eles aparecem somente uma vez. Então, a gente tem um conjunto amodal, não possui nenhuma moda. No conjunto C, a gente vê aqui que o 2 ele se repete duas vezes e o 4 também se repete duas vezes, sendo que os demais valores, o 6, o 8, o 10, o 12, o 14 e o 16, só aparecem uma vez. Então, a moda ela é 2 e 4, sendo então bimodal. Temos dois valores de moda. No conjunto D, a gente tem o número 1 aparecendo 3 vezes, o 2 aparecendo 3 vezes, o 3 aparecendo 3 vezes e os demais valores aparecendo somente uma vez. Então, a moda vai ser 1, 2 e 3, sendo então multimodal, certo? Vamos passar agora então para a mediana. O que é a mediana? A mediana é um número que divide os nossos dados na metade. Ou seja, 50% dos meus dados estão abaixo desse número e 50% estão acima desse número. E como que a gente encontra a mediana? A posição da nossa mediana nos nossos dados ela é dada por n sobre 2 mais 0,5, onde n é o valor, a quantidade de números que a gente tem no nosso conjunto, a quantidade de dados que a gente tem. O primeiro passo para se calcular a mediana, antes da gente calcular essa posição, é ordenar os nossos dados em ordem crescente. Essa informação está em negrito porque ela é extremamente importante. Se a gente não ordenar os nossos dados, a gente vai calcular a posição e quando a gente for achar o número que está nessa posição, a gente vai achar o número errado. Por isso que é extremamente importante ordenar em ordem crescente. Se o resultado dessa conta aqui da nossa posição for inteiro, a mediana é o número nessa posição. Ou seja, se a gente fizer a conta n sobre 2 mais 0,5 e tiver um número inteiro, por exemplo, 10,5, 10,6, o número na posição 6, depois que a gente ordenou, ele vai ser a nossa mediana. Se o resultado ele não for inteiro, for um número quebrado, der, por exemplo, 4,5, a mediana vai ser a média aritmética dos números na posição antes e depois do valor de pós. Então, por exemplo, se o meu valor aqui da posição deu 4,5, eu vou fazer a média do número que está na posição 4 e do número que está na posição 5, tendo então o valor da minha mediana. A gente vai fazer alguns exemplos. Encontre a mediana dos dados abaixo. No nosso exemplo A, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dados, certo? Então, o nosso N é igual a 7. Primeira coisa que a gente vai fazer é ordenar esses dados. Então, a gente vai ter 0, 1, a gente risca assim, que fica mais fácil para
se organizar, né? 0, 1, depois é o 5, 6, 7, 8 e o 9. Aqui, como são poucos dados, é fácil organizar sem precisar riscar, porque está em sequência também. Então, aqui a gente já colocou em ordem crescente, a gente vai calcular, então, a posição da nossa mediana. Vai ser 7 dividido por 2 mais 0,5, dando, então, 4. Então, a mediana vai ser o valor que está na posição 4. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4. Então, a nossa mediana é o número 6. Se a gente reparar, ele divide os nossos dados, 3 dados para um lado, 3 dados para o outro, em 50%. Então, significa que 50% dos meus dados estão abaixo de 6 e 50% dos meus dados estão acima de 6. Então, a minha mediana aqui vai ser 6. Agora, vamos passar para esse segundo dado, para esse segundo conjunto, né? A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores no meu conjunto. Então, a gente vai ter n igual a 8 aqui. Vamos, então, organizar. A gente vai ter 0, 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certinho, 8 dados. Organizamos em ordem crescente, vamos calcular a posição da nossa mediana. A posição da nossa mediana vai ser, então, 8 sobre 2 mais 0,5. Isso aqui vai ser igual a 4,5. Então, a nossa mediana está na posição 4,5. Como que a gente vai fazer isso? A gente tem aqui, a gente vai pegar o número na posição 4 e o número na posição 5 e vai fazer a média. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. O 5 está na nossa posição 4. E o 6 está na posição 5. Como que eu vou calcular a mediana? Eu vou pegar, então, e vou fazer a média desses dois. Então, a minha mediana, ela vai ser igual a 5 mais 6 dividido por 2, dando, então, 5,5. Então, a minha mediana, nesse caso, é 5,5. 50% dos meus dados estão abaixo de 5,5 e 50% estão acima. Bom, agora vamos falar um pouquinho dos quartis. Os quartis, eles dividem o nosso conjunto em 4 partes, por isso quartil. Abaixo do primeiro quartil, que a gente chama de Q1, a gente tem 25% dos nossos dados. Abaixo de Q2, a gente tem 50% dos nossos dados. Q2, então, é a mesma coisa, ele é igual à nossa mediana, certo? E abaixo de Q3, eu possuo 75% dos meus dados. Essa é a interpretação dos nossos quartis. E como que a gente acha a posição do nosso quartil? A posição do nosso quartil ela é dada por essa seguinte fórmula, onde I é o quartil que a gente quer calcular, ou seja, aqui, se a gente quer calcular Q1, I é 1. Se a gente quer calcular Q2, I é 2. Se a gente quer calcular Q3, o I vai ser 3. N continua sendo a quantidade de dados no meu conjunto, a quantidade de valores que eu tenho no meu conjunto, que eu observei, mais meio. Aqui, a mesma coisa da mediana vale. Primeiro passo para calcular é ordenar os dados em ordem crescente. Depois, se o pós for inteiro, o quartil é o número da posição que a gente achou. Então, se deu 4, é o número na posição 4. Se não for inteiro, o quartil é a média aritmética dos números da posição antes e depois do valor de pós. Aqui é a mesma coisa da mediana. Só muda a nossa fórmula e a nossa interpretação. Vamos agora fazer um exemplo de quartil. Nosso exemplo ele pede que a gente encontre o primeiro, o segundo e o terceiro quartil dos dados abaixo. A primeira coisa a se fazer é ordenar os dados em ordem crescente. Os nossos dados eles já estão ordenados. A gente tem 8 dados aqui, então o nosso N ele é igual a 8. Agora a gente pode passar para o cálculo da posição dos nossos quartis. A posição do nosso Q1 vai ser igual a 1, que é o nosso I, vezes N, que é 8, dividido por 4,
mais 0,5. Isso aqui vai dar igual a 2,5. Como ele não é inteiro, a gente vai fazer a média entre o valor na posição 2 e na posição 3. Então, vai ser a média entre 65 e 67. Então, a gente vai ter que o nosso Q1 é igual a 66. Qual que é a interpretação? A interpretação ela é que 25% dos nossos dados é menor que 66 e 75% é maior. Calculando, então, agora a posição do nosso Q2. A posição do nosso Q2 ela vai ser dada por 2 vezes 8, dividido por 4 mais 0,5. Vai ser igual a 4,5. A gente vai fazer, então, a média entre o nosso quarto valor e o nosso quinto valor, dando que o nosso Q2 ele é igual a 68,5. Lembrando que o Q2 ele é a mesma coisa que a mediana. Ele divide os nossos dados na metade, ou seja, 50% dos valores estão antes do nosso Q2 e 50% depois, certo? Vamos calcular, então, agora a posição do nosso Q3. A posição do nosso Q3 vai ser dada por 3 vezes 8, dividido por 4, mais 0,5. Isso aqui vai ser igual a 6,5. Como ele não é inteiro, a gente vai fazer a média entre o valor antes, que é 6, e o valor depois, que é na posição 7. Então, a gente vai fazer aqui, vai ser a média entre o valor 70 e o valor 72. Então, o nosso Q3 ele vai ser igual a 71. Isso significa o quê? Que 75% dos nossos valores estão abaixo de 71 e 25% estão acima. Então, a gente encontrou aqui os 3 quartis dos conjuntos de dados que ele deu. Bom, vamos falar agora de percentil. O percentil ele divide os dados em 100 partes iguais. O cálculo dele é bem semelhante ao do quartil, a diferença é que a gente divide por 100 e não por 4. O I é o percentil que a gente quer calcular, o N, a quantidade de dados no nosso conjunto. E qual que é o significado? Por exemplo, se a gente tem I igual a 68, a gente tem que 68% das observações estão à esquerda, ou seja, são menores que o P68, e 32% estão à direita, ou seja, são maiores. Se eu quiser o P30, significa que 30% das observações são menores e 70% das observações são maiores, certo? Aqui a gente tem as mesmas observações, tanto dos quartis quanto da mediana. O primeiro passo é ordenar os dados em ordem crescente. O segundo observação é, se a gente tiver um pós inteiro, o percentil é o próprio número na posição que a gente achou. E se não for inteiro, ele vai ser a média aritmética da posição antes e da posição depois do valor de pós que a gente encontrou. Certinho? Por essa aula é só. Se o vídeo foi útil, curte, compartilha com os colegas. Se teve alguma dúvida, comenta aqui embaixo e até a próxima aula.